Vamos bater mais aqui um papo nessa manhã, dia 20. Então, meu bom dia, meus amigos, as minhas amigas, dessa transmissão ao vivo. E por mais que você fale, o que nós temos mesmos é o assunto principal 2, que é a prisão do Queiroz e a fuga, né, do ex-ministro da Educação, Waldrop. Eu acho que essa fuga já era esperada. Mas vamos falar aqui do nosso primeiro assunto, que é o assunto que domina as redes sociais. Na ordem que assinou para as prisões de Fabrício Queiroz e de sua mulher, Márcia de Oliveira Aguiar, o juiz Flávio Itabaiana aponta conforme conclusão da promotoria. Abre aspas. As manifestações bancárias atípicas e o contexto temporal na qual foram realizados resultam em evidências contundentes da função de exercício, né, de Fabrício José Carlos de Queiroz como operador financeiro na divisão das tarefas da organização criminosa investigada, tanto nas arrecadações dos valores desviados na Alerj, quanto na transferência de parte do produto dos crimes de peculato ao patrimônio familiar do líder do grupo, então deputado estadual na época, Flávio Dantas Bolsonaro, ou simplesmente conhecido como Flávio Bolsonaro. Bom, então nós temos aí, que não é mais novidade para quem nos assiste, a força que o Queiroz tinha. Eu acho que com a prisão da mulher do Queiroz, a parte frágil, ela vai abrir a boca. Queiroz talvez pouca coisa diga sobre os crimes da família Bolsonaro. No tweet, rede utilizada por apoiadores de Jair Bolsonaro no processo eleitoral de 2018, cerca de 1,4 milhão de postagens e comentários contra o capitão reformado foram publicados até às 19 horas de quinta-feira, 18. A maior parte dos tweets carregava a taxa contra tudo Queiroz. E de acordo com o sistema analítico da Bytes Consultoria, a informação é do jornal O Estado de São Paulo. Vamos ver em que isso nós podemos entender no fim dessa notícia, né? Cerca de 662 mil perfis produziram posts contrários ao clã Bolsonaro, postagem contra o governo Bolsonaro, contra apenas 4 hashtags a favor do governo.
contra o governo Bolsonaro, perfis que produziram conteúdos contra o Bolsonaro, 662 mil. A favor, apenas 4 hashtags a favor do governo, sustentados por 75 mil tweets de 31 mil perfis. A saída de Weintraub não foi suficiente para igualar as forças na internet. No total de 869 mil tweets, tratavam especificamente de Fabrício Queiroz, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro e amigo íntimo de Jair Bolsonaro, que foi preso na quinta-feira 18 em Atibaia, São Paulo. A família Bolsonaro, vamos dizer assim, estava acostumada, entre aspas, a vencer nas redes sociais. Mas o cenário mudou completamente nos últimos meses. O povo, o seu eleitorado, o seu gado caindo fora, muito também devido não só aos escândalos, mas devido à atuação do STF e da Justiça, mostrando o que é esse governo, a corrupção, que muita gente acreditava que Bolsonaro era uma pessoa correta, não tinha corrupção, mas é o que os fatos estão provando, que não é só ele, é toda a família, é todo aquele segmento que segue essa família. Já com relação a Abraham Weintraub, nós podemos afirmar que ele é o pior ministro da educação na história do Brasil. Não para minha surpresa, mas se for de vocês, já tinha dito aqui logo que ele caiu, que ele ia fugir. E realmente se encontra hoje já nos Estados Unidos. Essa informação ela foi apresentada por seu irmão Arthur. O próprio irmão Arthur confirma a fuga dele para os Estados Unidos. Aí esse Arthur, abre aspas, ele diz a seguinte palavra dele: obrigado a todos pelas orações e apoio. Meu irmão está nos Estados Unidos. Weintraub corre o risco de ser preso por ter defendido a prisão dos vagabundos do Supremo Tribunal Federal. Foi assim que ele se expressou, né? Chamou de vagabundos. E por estar ligado ao esquema de ataques às instituições e disseminação de fake news. Por outro lado, a exoneração de Abraham Weintraub ainda não foi publicada no Diário Oficial da União. Ao lado de Jair Bolsonaro, que estava deixando a pasta após aceitar o convite para ocupar um cargo de direção no Banco Mundial, onde também deve ser rejeitado. Deve ser rejeitado porque há um movimento, não só no Brasil, mas de alguns países, que
ele não seja aceito. Mas vamos dar tempo ao tempo, que a gente vai saber se ele realmente vai fazer parte da diretoria. É muito difícil devido à sua trajetória de economista no país e como educador, né? Não é, dentro da economia não considera um bom administrador. Já quebrou um banco aí, que ele fazia parte, Votorantim, e na educação é uma comprovação mais pública, devido às suas medidas que foram tomadas, todas antidemocráticas. Essa fuga em tempo, eu acho que essa fuga só vem comprovar a sua culpa. Uma deputada federal, Érica Cocai, né? Como ela diz, é um recorde a confissão de culpa, e que não pode ficar impune. A deputada tem razão. Como disse aqui, você fugir é admitir culpa. Porque você vê, olha, quem fugia do país geralmente era o pessoal da esquerda, que era perseguido pela direita. Até isso eles estão copiando a esquerda, né? Estão fugindo, alegando que pode morrer, pode matar, pode ser preso. E a direita hoje foge do país. Isso a esquerda fez muito no golpe militar de 64. E considerar esse Waldraip como o pior ministro da educação, a história vai dizer que sim. Nós se livramos de um problema sério na educação e vamos esperar se vem outro ministro um pouco melhor. Não é um bom ministro, não vem bom ministro no governo de Bolsonaro. Pode até vir um ministro aí do Centrão, quem sabe, ou outro militar, quem é que sabe, porque o cerco se fecha. A gente pensa que não, às vezes pensa que sim, mas com relação ao impeachment de Bolsonaro. Com esse caso Queiroz, torna um desfecho quase previsível desse impeachment. Dizer e entender que o governo acabou, creio que sim, que o governo acabou. Mas não acabou o mandato de Bolsonaro. O governo acabou no sentido ético, moral, ninguém acredita. Mas Bolsonaro continuará, provavelmente, cumprindo o seu mandato. Pode até chegar a 2022. Embora militares e Centrão possam salvá-lo. Militares e o Centrão. Se for aberto o impeachment na Câmara.
tudo depende, mas tudo isso vai depender do avanço de investigações sobre o esquema de corrupção da família Bolsonaro. Principalmente com o Queiroz no reconhecido caso que foi chamado de rachadinha. A grande realidade nesses quase 18 meses de governo, 1 ano e meio, essa semana foi a pior semana para o presidente Jair Bolsonaro, desde a sua posse. Como uma soma de fatos devastadores para o mandatário que se elegeu como representante da antipolítica tradicional. Se você lembra o que Bolsonaro achava do Centrão, só tinha corrupto, ladrão, e os adjetivos eram esses aí, que era antipátria, era só pensado em si, mamando nas testas do governo, esculhambava que era o maior mal da corrupção, estava dentro daquele grupo que não tem valor assim de imediato, mas se une de um lado, de outro, um partido diferente, e não tem a verdadeira força, e se junta e forma um grupo de 100 e tantos para pressionar o governo por cargos, por verbas. Esse é o papel do Centrão. Não tem ideologia. Esse Centrão fez parte do governo de Dilma, muito forte, dava maioria a Dilma e deu no que deu. O Centrão não é fiel a não ser a si mesmo, pela sua ganância. Quando o Bolsonaro se rende aquilo que ele mais combatia na campanha política, se rende ao Centrão, para tentar afastar esse processo de impeachment. Bolsonaro viu sua discípula, a Sara Witter, ser presa na segunda-feira 15. Seus aliados estão sendo, vamos dizer assim, devastados por ações de busca e apreensão. Ele também sofre, vamos dizer assim, como fosse uma derrota ao receber a notícia de 11 parlamentares da sua base que tiveram seus sigilos quebrados pelo Supremo Tribunal Federal. 11, onde são 10 deputados, homens e mulheres federais, e um senador. Ainda essa semana, formou maioria a favor da validade do inquérito da fake news. Ele vai ter prosseguimento. Um tema com potencial para caçar a chapa que elegeu Bolsonaro e o general Hamilton Mourão como vice. Nós estamos fazendo aqui um relato dessa semana até hoje, sexta-feira. Por fim, com a prisão do ex-policial Fabrício Queiroz, ex-assessor e ex-motorista do senador Flávio
Bolsonaro na Assembleia Legislativa quando era deputado no Rio de Janeiro. Uma parcela, mais de 70% da população que se opõe ao governo do mito e sua política de destruição, comemorou que lhe parece o começo do fim do presidente, que estaria às portas de um impeachment. Eu não quero ser sectário, quero acreditar na justiça. Essa expectativa que estamos criando, será que se justifica? Estou fazendo uma pergunta. A ameaça do impeachment se tornou algo mais palpável e concreto do que antes? Ainda que eu acho que teríamos muita dificuldade nesse contexto para seguir com o impeachment, um processo contra Bolsonaro começou a ganhar contornos mais claros. Mas muita água vai passar por debaixo dessa ponte, com certeza. E somente do jeito que está montado o governo Bolsonaro, precisa de muito escândalo a ser ainda visto, descoberto. Você pode dizer, Bolsonaro não tem mais força, não governa, mas ele não perde, mesmo desmoralizado, ele não perde o seu mandato. O palco, vamos dizer assim, o palco político do país está em cena uma articulação entre os militares e o centrão, os dois lados que pode sustentar Bolsonaro. É os militares querendo de qualquer forma manter esse governo. Por quê? Mesmo sabendo do desastre, é porque eles têm a ganância do poder. Os militares do Brasil não querem defender a democracia, defender o país, não. Eles querem ser poder. Isso, historicamente, é só você pegar desde o golpe, quando derrubaram o Pedro II. Mas esses golpes que eles têm dado simplesmente ocorreram pelo apoio da classe média alta de empresários. O objetivo de tudo isso é dar um alívio, uma sobrevida, esse apoio desses dois segmentos ao governo do Bolsonaro. Isso não há dúvida. Mas dizer que isto vai produzir o impeachment ou não é pagar para acreditar. A articulação do Centrão com os militares pretende dar adiar possivelmente o governo atual. Com a tendência de garantir que vão conseguir assegurar a disposição e a vontade de uma ruptura enquadrar a irresponsabilidade para tocar a agenda econômica ultraliberal
é uma perspectiva que ainda temos da elite política e econômica que aderiu à candidatura de Bolsonaro em 2018. Está aí o que eu posso dizer para vocês, se ouviu a live, uma parte, é que nós estamos numa balança, uma hora sobe, outra hora desce para o outro lado. E como toda ação da esquerda vai ter uma reação contrária, e o governo Bolsonaro hoje se articula em dois segmentos, o militar e o centrão, e correndo por trás para destruturar a democracia brasileira. Corre aqueles piores militares que nós temos no estado, que são os militares civis e cada polícia militar. Seus comandantes estão querendo continuar com o governo Bolsonaro. E o alvo deles é os governos de cada estado, como já foi iniciado com aquela greve no estado do Ceará. Não confie nos comandantes dessa polícia do estado. Ela está comprometida, ela é corrupta mesmo. Elas querem ter o direito de matar e não acontecer nada. O que essas polícias dos estados querem é ser a lei, é querer estar acima do cidadão. Ele não está para defender cidadão. Você pode acreditar. Eles estão para defender os seus direitos de querer ser maior do que a própria Constituição, maior do que o seu próprio governador. É bom que os governadores chamem os seus comandantes policiais, fale duro, dê ordem, para que se mantenha a democracia desse país. Caso contrário, nós vamos ter o Brasil destruído por esses apoios que nós estamos falando, minando os governos estaduais que estão contra a Bolsonaro. Que talvez seja o segmento mais correto no momento do Brasil, foi alguns governadores que fizeram tudo para combater a pandemia do Covid-19. Vamos ficar torcendo, vamos ver o que acontece. As fichas estão jogadas aí. Hoje mais equilibrado, os que estão a favor e os que estão contra a democracia do Brasil. E deixamos aqui nosso bom dia para todos vocês. E até logo mais à tarde.